Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrar-se no meio do caminho. Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com aceleração também constante de 0,30 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é igual a... Então veja só, essa é uma questão típica de encontro de dois objetos que estão em movimento, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é analisar o movimento de cada um dos envolvidos, no caso os dois amigos, Francisco e Pedro, não é assim? Então olha só, a questão nos disse inicialmente, né, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. A questão disse inicialmente que eles vão se encontrar, então aqui nós já sabemos que em algum momento eles vão se encontrar. E no local marcado para o encontro, né, assim, o primeiro encontro, Pedro vai ficar parado, esperando o seu amigo chegar. E Francisco passa por esse ponto de encontro com uma velocidade constante. Então olha só, velocidade constante. Se velocidade é constante, o movimento é um movimento uniforme, tá certo? O módulo dessa velocidade, né, a velocidade de Francisco, é igual a 9 metros por segundo. No mesmo instante, tá certo? Nesse mesmo instante, Pedro começa a se mover com aceleração, olha, aceleração também constante. Opa, então o movimento de Pedro é um movimento uniformemente variado, ou seja, um MUV. E essa aceleração tem um módulo igual a 0,30 metros por segundo ao quadrado. E a questão pede a distância percorrida por Pedro, tá certo? Por Pedro até alcançar Francisco. Isso em metros. Então, olha só, não importa em qual unidade você encontre, quilômetro, centímetro, você vai ter que dar, no final, esse resultado em metros. Então, agora nós temos que montar as funções da posição para cada um dos movimentos. Para o movimento de Francisco e para o movimento de Pedro. Para o movimento de Francisco, que é um MU, tá certo? Ó, que é um MU, nós sabemos que a função da posição para o MU é S igual a S0 mais V vezes T. Assim, T aqui é o momento, é o instante de encontro entre os dois amigos, tá certo? E no caso aqui nós temos que considerar, né, como a questão disse, nós vamos considerar a posição inicial de Francisco como sendo zero. Considerando essa posição igual a zero, nós temos o seguinte, que a velocidade, que é 9, vai ficar multiplicada pelo instante de encontro, que é t. Tá certo? Então, essa daqui é a função da posição para o movimento de Pedro, tá certo? Ou de Francisco, tá certo? Então, vem comigo, olha só, agora vamos montar para o movimento de Pedro. O movimento de Pedro é um MUV. Então, a função da posição para o MUV é S igual a S0 mais V0 T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Então, veja só, vamos considerar a posição inicial de Pedro também como sendo zero, tá certo? Então, olha só, outra coisa que a gente deve considerar também é que a velocidade inicial de Pedro é zero, já que ele vai estar parado no local marcado para o encontro, tá certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, a posição de Pedro é igual a sua posição inicial, que vai ser zero, né? Mais a sua velocidade inicial, opa, que aqui vai ser... Apaga aqui. A sua velocidade inicial, que também vai ser zero, vezes o instante de tempo, o instante de encontro, mais a aceleração, que a questão disse aqui, que é de 0,30, tá certo? 0,30 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2, multiplicado por t ao quadrado. Então, quando nós multiplicarmos 0 por t, isso aqui vai para 0. E o que nos resta apenas é que a posição de Pedro é dada por 0,30
sobre 2 dividido para 2 vezes t ao quadrado. Beleza, encontramos agora a função da posição para o movimento de Pedro. Para encontrar o momento de encontro, o instante de encontro entre os dois amigos, nós vamos agora igualar as duas equações. A posição de Francisco vai ser igual à posição de Pedro, já que eles vão se encontrar, logicamente. Então, a posição de Francisco é dada por 9 vezes t e a posição de Pedro é dada por 0,30 sobre 2 multiplicado por t ao quadrado. Então, o que é que eu posso fazer aqui agora? Multiplicando o cruzado, nós vamos obter o seguinte: 0,30 t ao quadrado igual a 18t. Trazendo 18t para o primeiro membro, nós ficamos com o seguinte: 0,30t ao quadrado menos 18t igual a zero. Veja que a gente caiu aqui numa equação do segundo grau. Então, nós poderemos colocar um dos termos em evidência. Nesse caso, nós vamos colocar t, porque é o que a gente está querendo encontrar. Então, t vezes 0,30t menos 18 igual a zero. Então, para t igual a zero, nós temos que isso tudo vai dar igual a zero. Então, t seria zero. Agora, resolvendo o que tem dentro do parênteses, né, fica o seguinte: nós temos que 0,30, tá certo? 0,30t menos 18t igual a zero. Então, isolando o t, nós temos que isso vai ser igual a 18, né, sobre 0,30. Fazendo essa divisão, nós encontramos que isso vai dar igual a 60, ou seja, 60 segundos. Opa, então isso quer dizer que o momento em que eles vão encontrar é em 60 segundos. 60 segundos após eles iniciarem o movimento, beleza? Então, agora ficou mais fácil de encontrar o deslocamento, ou seja, a distância percorrida por Pedro até encontrar Francisco. Então, basta eu substituir, né, esse valor, né, do tempo, do instante de tempo que eu encontrei, na função da posição para o movimento de Pedro, e daí eu encontro essa distância percorrida por ele, beleza? Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar S de Pedro, beleza, igual a 0,30 vezes t ao quadrado. Quem é t? T a gente já sabe que é 60. Então fica 60 ao quadrado sobre 2. Efetuando todas essas operações, nós vamos chegar ao resultado que a posição de Pedro, ou seja, a distância percorrida por Pedro até encontrar Francisco, é de 540 metros. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. E o gabarito dessa questão é a letra D. Então, guerreiro, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha e ative as notificações, para que quando eu postar novos vídeos, o YouTube te notifique e você fique por dentro das novidades aqui do canal. Até mais e até o próximo vídeo.